Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a hegemonia do Fluminense nos clássicos estaduais na era Mário Bittencourt, né, desde 2019. Então, eu vou trazer para vocês números contra todos os rivais, a comparação com os presidentes anteriores. Mas antes disso, eu quero dar aquele recado para vocês. Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe o vídeo. E seja membro do Pitaco, se você quiser dar aquela ajuda, planos a partir de R$ 4,99. Então é isso, vamos lá, vamos começar a trazer essas informações para vocês, mas antes disso, roda a vinheta. E um último recadinho aqui, antes da gente começar de fato o vídeo. Quero falar para vocês que o Pitaco Tricolor é patrocinado pela 1xBet, casa de aposta oficial de clubes como Liverpool, Barcelona, Chelsea e agora também do Pitaco Tricolor. Então, quem gosta de fazer aquela fezinha, né? Já usa lá, entra na 1xBet, usa o código PitacoFlu e ganha até 130% de bônus na sua primeira aposta. Beleza? Vamos lá, vamos começar falando aí, como eu disse, né, da hegemonia de Mário Bittencourt, da gestão do Mário Bittencourt desde 2019 para cá, a transformação que o Fluminense teve na disputa dos clássicos estaduais. O Fluminense sempre teve números horríveis contra esses três rivais, no caso Flamengo, Vasco e Botafogo, e simplesmente mudou da água para o vinho de 2019 para cá. O que seria o responsável? Qual fator seria o responsável por essa mudança? Algumas coisas a gente pode deduzir, talvez um fator motivacional, né? A gente sabe que o Mário é um cara muito motivacional, emotivo também com essa parte, ele joga aquela parte de torcedor dele, está sempre lá no vestiário, então esse pode ser um dos fatores. Fator financeiro também, o bicho de repente pode estar sendo um pouquinho mais gordo. Então, ao certo que é verdade a gente não sabe, mas vamos trazer para vocês aqui, como eu falei, um comparativo do que era o Fluminense na gestão Flu-Sócio, na gestão Peter Simpson, Pedro Abad e depois Mário Bittencourt, beleza? Vamos começar aqui, vou trazer para vocês o número de Peter Simpson. Ele foi presidente do Fluminense de 2011 a 2016. O Fluminense, nesse período, disputou 62 jogos contra os três rivais, com 16 vitórias, 16 empates e 30 derrotas. 34,5% dos pontos de aproveitamento apenas. Um número muito baixo, a porcentagem muito baixa. 63 gols pró e 80 gols contra. O Peter ele ainda teve, né, a sorte de ter pego aí um 2012 que o Fluminense teve números atípicos, né, com relação à clássica, mas também tinha um time fantástico e conseguiu botar uns números, equilibrar um pouquinho, porque se não fosse 2012, os números do Peter seriam ainda piores do que esse aproveitamento de 34,5%. Né? O seu sucessor, estamos falando aí de Pedro Abad, que esteve no Fluminense de 2017 até 2019. Pedro Abad, que teve 36 jogos contra os rivais, 8 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Um número até pior do que o aproveitamento até pior do que o do Peter, 32,5% dos pontos, 45 gols pró e 48 gols contra. O Abad, né, para muitos, foi aí um dos piores presidentes da história do Fluminense, e eu acho que essa disparidade aumentou ainda mais no desempenho dos clássicos nesse período da época Abad, porque foi só porrada. O Fluminense só apanhou dos rivais do Rio. Tá? E simplesmente a gente foi inferior a todos os três clubes do Rio nesse período de 2011 a 2019. Tanto na gestão do Peter quanto na gestão do Abad, o Fluminense conseguiu levar a pior contra Vasco, Flamengo e Botafogo nos números, né, nos resultados dos clássicos, nos embates diretos. E isso começou a mudar, né, a partir de 2019, junho de 2019, foi quando assumiu o Mário Bittencourt. Inclusive, uma das promessas de campanha do Mário seria que o Fluminense deveria retomar a hegemonia dos clássicos. Né? Como eu falei no início, a gente não sabe ao certo o que determinou essa virada de chave.
mas é fato que essa chave foi virada. Então, vou passar para vocês agora os números do Mário na gestão dele e vocês vão ver a diferença em comparação com os antecessores, presidentes antecessores do Fluminense. É aí, ó. Mário Bittencourt, de junho de 2019 até agora, 29 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 58,5% de aproveitamento, um ótimo aproveitamento, 35 gols pró, 24 gols contra. A gente já vê aí que já subiu absurdamente o nível de aproveitamento, o número de vitória muito maior do que o número de derrotas. E outro, um fator muito importante, o Fluminense hoje, desde quando o Mar assumiu, o Fluminense não perde no confronto direto para nenhum dos três. O máximo que acontece é a gente empata com o Flamengo. Eu vou passar esses números também para vocês, né? Para vocês verem o quão foi essa mudança, o quão grande foi essa mudança de lá para cá, de 2019 até agora. Lembrando que a gente começou o Campeonato Carioca agora voando com o Abel Braga, 3 vitórias em clássico em 3 jogos, ganhamos do Flamengo, do Vasco e do Botafogo. Então, a gente não perde clássico já tem há bastante tempo. Então, assim, isso é um alento, isso aí dá um alívio para o torcedor tricolor, porque a gente não aguentava mais perder, ser zoado pelos rivais, porque a gente não conseguia ganhá-los. Independente de se o nosso time tivesse forte, se os adversários estivessem fracos, a gente não conseguia ganhar. Como eu falei para vocês, vou trazer aqui os números contra os rivais diretos, tá? Vamos começar aqui pelo Flamengo? Esses números são desde quando o Mar assumiu, tá, gente? A gente está falando aqui, ó, 15 jogos contra o Flamengo, de meados de 2019 para cá, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. A gente tem aqui uma igualdade com relação a resultado. 46,7% de aproveitamento, 16 gols pró, 17 gols contras. A gente está há 8 jogos seguidos fazendo gol no Flamengo, né? Então, a gente pode ver aí, ó, 0-0. O nosso início, a sequência inicial contra o Flamengo, começou ainda lá com o Fernando Diniz. A gente vê que o início foi muito fraco, principalmente na era Odair Hellmann, tá? Contra esse rival. 0-0, perdemos de 2-0, aí 1-0, 3-2 para o rival, 1-1. Mas só para a gente botar essa observação ali de baixo, dos 8 jogos marcando direto, a gente vem de uma sequência de, ó, perdemos de 2-1 no Brasileiro 2020, ganhamos de 2-1, aí 1-0 no Carioca, 1-1 no Carioca, perdemos 3-1, 1-0, 3-1 e 1-0. Tá? Então, a gente vem competindo em pé de igualdade total com o rival milionário, né? Considerando isso, eu acho que não dá nem para deixar isso de fora. Então, a gente está num pé de igualdade com o Flamengo. O que pesa nessa situação? Que o Flamengo ganhou os confrontos mais importantes. Foram o quê? Disputas de título do Carioca. O Flamengo ganhou os 2 últimos Carioca em cima da gente. Então, está na hora de mudar isso. 2022 agora, está na hora de mostrar que não é só ganhar clássico, é ganhar clássico que consiga trazer títulos para a gente. Isso é o mais importante. E pensando que o Fluminense ainda está numa ascendente, o Campeonato Carioca é, sim, hoje, a probabilidade mais fácil e mais acessível do Fluminense ganhar um título. Até porque ele já tem 10 anos, bateu um parabéns aí, uma década, né? De sem título não é legal. Então, falamos do Flamengo, vamos falar do Vasco da Gama agora. 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. 57,1% de aproveitamento, 9 gols pró, 5 gols contra. Já contabilizado 2-0 da última rodada agora do Campeonato Carioca. Não perdemos desde 2019. Isso é muito importante, porque o Vasco, eu acho que era o rival que mais facilidade tinha para bater a gente. E como eu falei antes, independente do time, tá? O Vasco poderia estar com um time de garoto que ele batia na gente. Então, a gente passou muitos anos sucumbindo ao Vasco. Chegou a um ponto aí, se eu não me engano, na época do Peter e do Abad, a gente ter 3 vitórias apenas contra 16 ou 17 deles. Foi uma disparidade assim absurda, muito grande. E o Vasco se desprendeu na nossa frente. Então, as coisas estão começando a mudar. E agora é um processo. É entender que clássico é um campeonato à parte. Então a gente tem que ganhar os clássicos. Não pode deixar passar isso. Próximo rival, Botafogo. 7 jogos. Esse
vamos botar aí que é o mais fácil, né? 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 81% de aproveitamento, aproveitamento altíssimo, 10 gols pró e apenas 2 sofridos. Estamos invictos, só 2 gols sofridos. Já contabilizado também o 2-1 do Campeonato Carioca. Tivemos contra Vasco e Botafogo uma quantidade menor de confronto, porque os rivais jogaram e estão jogando a Série B, né? Então, 2021, por exemplo, a gente não encontrou com eles no Brasileiro, só no Carioca, não chegaram na fase final do Carioca, só na semi. Então, às vezes nem isso, né, também. Então, lógico que contra o Flamengo a gente tem muito mais confrontos, né? Então, a gente está vendo que contra o Vasco a gente tem a soberania de resultado, contra o Botafogo também, contra o Flamengo estamos em igualdade, mas os últimos resultados sempre favoráveis a gente. Então, assim, é a hora, rapaziada. É a hora do Fluminense se impor, mostrar que o Rio de Janeiro voltou a ter um dono. É isso que precisa acontecer. É ir para cima e ganhar dos caras. Não dá mais para deixar passar isso. E para a gente finalizar aqui, eu vou entrar na parte dos técnicos, tá? Botei para vocês também um levantamento aqui do aproveitamento de cada técnico que passou pelo Fluminense. E vocês vão ver que, quando eu passar pelo Odair Hellmann, vocês vão ver aonde que o Flamengo sobressaiu com relação a gente nesses últimos 3 anos, tá? Vamos começar aqui, ó, pelo Fernando Diniz, que teve em 2019, jogou 2 jogos contra os rivais, um empate e uma derrota, aproveitamento pífio, 16,5%, empatou com o Flamengo, perdeu para o Vasco, ambos no Brasileiro, aquele brasileiro horroroso que o Fernando Diniz fez. Passando para Odair Hellmann. Aí vem, ó, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 45,5% de aproveitamento. Mas aí, galera, vamos ver essa sequência daí no Carioca, tá? Ganhamos a primeira de 1-0, depois derrota 3-2, 1-1, derrota de 2-1, derrota de 1-0, derrota de 2-1, isso já no Brasileiro. Meu amigo, o Odair simplesmente não conseguiu ganhar do Flamengo. Ganhou no primeiro jogo só do Carioca, quando estavam lá com aquele time reserva, aquele gol de calcanhar do Nenê. Mas o Odair simplesmente não conseguiu ganhar do Flamengo. E aí entrou essa disparidade do Flamengo conseguir igualar os números com a gente, tá? Nesses últimos 3 anos. Porque só nessa sequência aí foram 3 derrotas e um empate da gente, né? Então, 3 não, 4. 4 derrotas e um empate. 3 pelo Carioca e uma pelo Brasileiro. Então, o Odair Hellmann contra o Flamengo nos fez muito mal. Tá? Contra o Vasco, 2 vitórias. Contra o Botafogo, 1 vitória e 2 empates. Mas vamos lá, vamos passar. Roger Machado, técnico, talvez um dos piores trabalhos que já aconteceram, já passaram pelo Fluminense. O trabalho do seu Roger Machado, totalmente contestável, odiado por 90% da torcida. Mas não tem números ruins nos clássicos, não, tá? 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 61% de aproveitamento. 1-0 no Flamengo, 1-1, derrota de 3-1, vitória de 1-0 no Brasileiro 21. Depois, um empate com o Vasco e uma vitória no Botafogo. Passando do Roger, entramos aí com o Marcão. Marcão que foi um tapa-buraco, né? Tanto do Diniz, quanto do Odair, quanto do Roger. 2019, 20, 21, aproveitamento do Marcão maior ainda do que o do Roger Machado, 66,6%, 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. E a derrota do Marcão em clássico foi exatamente a primeira partida dele, que foi após substituir o Oswaldo de Oliveira em 2019, perdendo o Flamengo no Brasileiro de 2-0. Depois disso, meu amigo, Marcão é invencível. O marconismo rendeu nos clássicos. 2-1 no Flamengo, 3-1 no Flamengo, 0-0 com o Vasco, 1-1 com o Vasco, 1-0 no Botafogo e 2-0 no Botafogo. Senhor Marcão, né, dominando aí os clássicos, um aproveitamento excelente. E por falar em domínio dos clássicos, é recente, mas não podemos deixar de fora, senhor Abel Carlos da Silva Braga, o Abelão, que chegou agora em 2022, amem ou odeiem, mas não podemos dizer que Abel Braga não tenha bons números com relação aos clássicos. 100% de aproveitamento, meus amigos. Simplesmente isso. O Campeonato Carioca está totalmente dominado. 1-0 no Flamengo, 2-1 no Botafogo, 2-0 no Vasco. Abelão botando para ferrar lá com os rivais do Rio de Janeiro. Então é isso. Queria mostrar para vocês o quanto que a gente mudou, né, a partir do momento que iniciou a gestão Mário Bittencourt. Para vocês, qual foi o fator determinante
para essa virada de chave? O porquê que o Fluminense simplesmente se tornou o bicho-papão do Rio de Janeiro depois da entrada do Mário, e nos últimos anos, 8 anos antes, a gente não conseguia bater nos rivais, sempre fomos saco de pancada dele nesse período. O que vocês acham que desencadeou isso? Então, deixa o espaço para vocês comentarem, deixa a opinião de vocês, o porquê que aconteceu isso, se a entrada do Mário foi determinante para vocês, ou foi só coincidência? É isso. Saudações tricolores, grande abraço, valeu!